Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Glauber Cariena, ortodontista como você, e aqui é mais um diagnóstico e planejamento da nossa série Diagnóstico e Planejamento em Ortodontia. Fazer diagnóstico, fazer planejamento é um desafio sempre. O melhor caminho entre o desejo do cliente, aquilo que é possível via mecânica, aquilo que nós temos que entregar e o tempo também que eu tenho que imaginar que esse produto que o cliente quer seja entregue para ele. Não é fácil fazer um belo planejamento e o caminho mais curto, aparentemente, parece ser o melhor, mas nem sempre é assim. Hoje, na série, nós vamos falar sobre um aumento de dimensão vertical, um aumento e um tratamento de volume dentário, restauração dos dentes, devolvendo dimensão vertical de repouso dos clientes. Então, os casos de mordida profunda esquelética são casos difíceis de ser tratados. Mas é um caso aqui de ganho de dimensão vertical. E o ganho da dimensão vertical da oclusão é importante para restabelecer o plano oclusal, o tamanho dos dentes, etc, etc. Aqui, o quadro que eu vou mostrar para vocês, eu vou voltar lá no nosso mapa mental, que é um mapa que eu escrevi, eu desenhei ele basicamente para me orientar, ou seja, botando uma etiqueta em cada maloclusão que possa ter uma solução mais prática. E este mapa, observe, ele traz muitas situações clínicas, está aqui o mapa, né? Então aqui, ó, basicamente, diagnóstico, planejamento guiado, é aqui que nós olhamos. E dentro deste diagnóstico, planejamento e mecânica, eu sempre associo o problema do meu cliente a uma solução mecânica. Daí o nome, diagnóstico, planejamento, mecânica, diagnóstico guiado. Então, o diagnóstico guiado para nós, neste caso de hoje, é um caso de uma mordida profunda, e essa mordida profunda, ela está relacionada a grandes perdas, realmente, de dimensão vertical. Então, vamos pegar o caso do André, tem outros tantos casos, mas o caso do André é um caso emblemático, onde a gente vai ver, né, observem aqui todos vocês, a gente vai ver que o paciente é um paciente braquifacial, é um paciente que tem o terço inferior da face bastante diminuído, é um paciente que traz lábio fino, lábio caucasiano, e ele traz um perfil reto. Deixa eu aumentar ela para vocês. Observe como nessa foto eu estou falando de um paciente realmente com um aspecto mais quadrado, musculatura potente, e são casos complexos de trabalhar. O grande problema destes casos é que muitas vezes ele vem acometido de desgastes, bruxismos cêntricos e excêntricos, ou seja, há um desgaste dentário muito grande. Portanto, como é que eu enxergo, como é que eu faria nestes casos? Vocês vão ver daqui a pouco dentro do mapa mental que quando eu tenho um caso de um braquifacial como esse, a primeira coisa que eu vejo é que uma relação de levante anterior não se torna possível, porque quando o paciente abre um pouco a boca, ele fica distante, né? Os dentes superiores e inferiores ficam distantes, o canino também fica distante do canino inferior, e colocar um levante de oclusão se torna muito complicado, muito difícil. Então, eu sempre começo, nesses casos, com o levante posterior. E para que vocês entendam, para eu fazer um levante, eu tenho que ver o tanto, o volume que o dente mais, o dente que mais entra ali no plano oclusal, ele agride o plano oclusal. Então, eu tenho o plano oclusal que está aqui, né? E olha como, né, basicamente está aqui, né? Voltando um pouquinho, ó, o plano oclusal vem aqui, ó, curva de espelho, né? Observe como todo esse dente aqui, ó, ele invade o plano oclusal. Então, se ele invade o plano oclusal, o levante, para que eu tenha uma liberdade de nivelamento e alinhamento aqui, o levante posterior também tem que ser do tamanho desse dente, praticamente. Então, se eu pegar, vamos pegar aqui, se eu pegar e avaliar o tamanho do levante que eu preciso pôr, é um levante basicamente, ó, pegando a incisal do superior aqui em curva de espelho, pego o tamanho de dente, é o levante que eu tenho que ter aqui, ó. Porque se eu te colocar esse levante nessa altura aqui, na região anterior eu tenho topo a topo, que é o que eu preciso para poder colocar bracket, alinhar, nivelar, intruir e vestibularizar. Então eu pego um caso como esse, eu fico imaginando, primeiro alinhar, nivelar. Segundo, os movimentos necessários para tratar uma sobremordida, vestibularização, eu tenho que fazer intrusão, recuperar o espaço protético para aumentar esses dentes. Tem que pensar numa expansão, ok? Tanto superior como inferior, e extrusão posterior. Então eu faço extrusão posterior, eu expando, eu faço intrusão anterior e vestibularização. Então, basicamente, é um trabalho, aí são 4 movimentos necessários para poder chegar a um consenso. Vamos olhar o mapa mental sobre situações como essa. Então, aqui eu tenho o meu mapa mental. Observe que no mapa mental eu vou pegar um paciente que é classe 1,
Esse paciente classe 1, ele tem um problema vertical, ele tem um problema de mordida profunda. Essa mordida profunda é esquelética. E quando eu vou para o esquelético, eu tenho as seguintes características, olha só. Terço inferior diminuído, rosto quadrado e braquifacial. Terço inferior diminuído, se eu pegar e avaliar aqui, ó, olha só, terço inferior, e olha o tamanho da reta, maior. Terço inferior diminuído, paciente braquifacial, né? O paciente, ele é bem quadrado, quando a gente avalia os terços, olha como o paciente é quadrado, mostra bastante essa característica aqui. Olha como eu vou avaliar aqui o terço inferior do cliente, como ele se torna realmente quadrado, ó. É um braquifacial. Tem outras características do braque, né, que eu possa citar para vocês, como por exemplo, o braquifacial, gente, ele tem a profundidade do arco maior do que a sua altura no terço inferior. Então, o braquifacial, o dórico é o contrário. Então, o braque severo, por isso é uma maloclusão esquelética com bruxismo e sérios problemas. Então eu venho aqui, rosto quadrado, braque, incisivos retroinclinados e área da síntese volumosa, ó. Vamos ver? Olha lá, incisivos reto e uma área da síntese volumosa, olha aqui, né? Todos os casos que eu avalio que a extrusão do canino é forte perto do pré, eu tenho que botar parafuso para intruir. Então, eu tenho que fazer uma colagem normal, não posso inverter e trabalhar com arcos pesados. Eu tenho que ir até um arco 19 por 25 TMA, depois um arco reverso 19 por 25. Aqui tá errado isso aqui, gente, tá errado. Vamos corrigir ao vivo aqui para vocês. 19 por 25, aí um reverso por 25 e claro, 19 por 25 de aço, com reverso manual feito ali. Só assim a mecânica funciona, tá? E aspectos que eu tenho que fazer na minha mecânica. Eu tenho que pensar na extrusão posterior, eu tenho que pensar numa expansão dos arcos, uma vestibularização dos dentes anteriores e uma intrusão. Então, olha só, 1, 2, 3, 4 movimentos, né? E normalmente, quando eu tenho ali aquele degrau ali pré-molar canino, eu faço arcos de aço, espero chegar e acrescento microparafuso. E faço levante no início do traçamento na região posterior, que é aquilo que eu desenhei para vocês, né? Eu não tenho altura nesse momento para fazer uma bela colagem, então eu tenho que pensar em grandes levantes. Olha os levantes na região posterior, como de fato é uma questão a ser realmente discutida, né? Se eu pegar aqui, vamos aumentar aqui, só para eu poder riscar melhor para vocês. Olha só o levante na região posterior, né? Então, realmente, se trata... Basicamente, o que o incisivo central tem em tamanho, eu coloco de levante nessa região. Faço um protocolo de arcos que eu tenho dentro do meu protocolo. Trabalho com expansão, intrusão, vestibularização. E nesse caso, vou fazer uma intrusão. Olha como o canino e centrais estão retroinclinados. E nesse caso, vou fazer uma intrusão também no sentido de vestibularizar. Então, está aqui o caso. Andamento. Os levantes estão presentes na região posterior. Vou limpar. Está aqui, só para limpar aqui. Limpar todos os desenhos. E eu vou fazer uma sequência de arcos, trabalhando com arcos reversos. Estou apenas nivelando, usando o microparafuso para fazer uma bela intrusão, senão eu não consigo. Olha só, intruindo com o microparafuso a região anterior. Eu só faço essa intrusão no arco de aço 19 por 25. Continuo fazendo meu alinhamento e nivelamento. E aqui, ó, observem, gente, que nesta foto é bastante claro o tanto que eu recuperei da dimensão vertical. Este paciente, ele apresenta... Ó, os incisivos até aqui, ó, foi feito aumento e reposicionamento dos brackets. E o inferior tá até aqui, que é dente, ó. Ó, um pouquinho mais aqui, ó. Dá para ver até a resina aqui, ó. E o resto nós aumentamos com resina. E mesmo assim eu não tenho uma sobremordida. Isso acontece porque eu fiz uma intrusão realmente verdadeira ali para poder recuperar o espaço protético de oclusão. E aqui, praticamente o caso finalizado. Olha só, usando uma mecânica, eu vou puxar aqui um zoom. Olha como eu consegui aumentar. Vou aumentar mais ainda para vocês terem uma verdadeira avaliação. Até aqui é dente, ok? Aqui é dente. Olha só, aqui é dente. E isso faria, então, o aumento da dimensão vertical de oclusão, reabilitação do caso, expansão, intrusão. O volume praticamente acabou, né? Esse caso a gente tratou ele durante a pandemia. Foi um caso que tem uma mecânica extremamente simples, né? Eu falo sempre que essas mecânicas são muito boas, né? Eu vou até mostrar um caso rapidamente para vocês, de um caso que está em andamento na nossa especialização, que vocês podem ver como essa mecânica é simples, mas principalmente porque ela funciona, porque existe um protocolo, e este protocolo, ele respeita o passo a passo.
E isso traria total diferença. Então, vamos pegar um caso como esse, observa situações semelhantes, e aqui, né, vamos pegar esses dois, vou mostrar agora, recentemente, o caso, colocando aí soluções, né, importantes no nosso tratamento. Observe como o caso se encontra. 8 meses de tratamento, olha como ele está bonitinho na região posterior. E eu lembro que este caso, vou mostrar a primeira foto para assustar, olha o tamanho dos levantes, gente, ó, tamanho dos levantes. Então, um protocolo que funciona muito bem, um protocolo simples, são casos que realmente eu acho extremamente simples de tratar, mas porque existe todo um mapa aí para você poder discernir entre uma situação clínica e outra. Então, são casos de reabilitação do ganho da dimensão vertical. Olha como a dimensão vertical foi recuperada aqui, ó. Esse caso começou no começo, lá, olha o implante aqui, olha o implante onde ficou e aonde eu tive a extrusão alveolar dos dentes. Todos os dentes, menos, claro, do implante, né? E quando a gente começou, tava lá o implante, ó. Olha lá, tá? Então, são casos cirúrgicos em algumas situações, você consegue tratar com esse protocolo, mas a visão clínica dentro do mapa mental é que são casos característicos desses pontos que eu levantei para vocês. E aí você consegue fazer um belo tratamento de reabilitação. É um caso de reabilitação, é um caso sobre mordida esquelética, é um caso de reabilitação, recuperação da dimensão vertical de oclusão, aumenta a dimensão vertical para reabilitar o caso, né? E, claro, esse tipo de situações clínicas faria total diferença para nós. Portanto, dentro do mapa mental, se você avaliar esses casos, a solução está aí, ó, tá? Trabalhar direitinho dentro de situações clínicas. Então, mais uma vez, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de planejamento e diagnóstico, de casuística. A gente chama de diagnóstico guiado, porque existe um mapa mental. Este mapa mental traz soluções para vocês. Espero que você tenha gostado. Passe para o seu amigo, para o seu colega. Pegue casos como esse, tente duplicar essa biomecânica e vocês vão ver como funciona extremamente bem. Planejamento é tudo, tá? Tudo. Mas antes, um belo diagnóstico. Se você souber qual é o problema, dentro do seu plano de tratamento, você conseguiria, então, resolver a grande maioria dos casos. Nunca comece um tratamento sem saber por onde vai. Nunca comece uma situação clínica sem saber por onde vai. Planejar, ajustar tudo aquilo que você tem que fazer está dentro de uma realidade biomecânica. Então, se você tem essa realidade biomecânica, ok, use as suas ferramentas, mas entendo, mais importante do que tudo é saber em qual botão você apertar. Me lembro, então, de uma historinha que alguém tinha problema no computador, convidou um técnico para poder fazer a manutenção do computador. O técnico veio, demorou 10 minutos, resolveu o problema, foi embora e mandou a nota, né, para pagar. Então, estava lá R$1.000, o cara ficou 10 minutinhos, R$1.000. E a descrição do produto na nota fiscal R$1 a troca do parafuso que o técnico teve que fazer para consertar o computador. R$999 é saber qual parafuso trocar. Então, essa é a diferença. Diagnóstico, encontre o que está errado, depois faça o certo com um bom planejamento. Se você gostou desse vídeo, passe para o seu amigo, para o seu colega, curta, porque daí o YouTube vai divulgar para mais gente. Passe para todo mundo. Se você não gostou, fale comigo e deixe aqui embaixo uma seguinte resposta para mim. O que você faz de legal nos seus casos diagnósticos que você pode compartilhar com a gente? O que você faz nos casos de reabilitação protética que você pode ajudar a gente? O que você faz legal em caso que tenha dentes totalmente desgastados pelo bruxismo que você pode compartilhar com a gente? Aí, escreve aqui embaixo, vou adorar ler e vou responder. Eu que respondo todos os nossos casos, todas as nossas perguntas aqui. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo da série Diagnóstico e Planejamento Guiado, aquilo que a gente gosta de fazer. Tchau, gente. Valeu!